aí, galerinha? Hello, grupo do primeiro ano, estamos aqui. E agora a gente falando de progressão. Vamos progredir, professor Maurício? Vamos progredir. Já começamos a progressão na outra aula, né? Já estamos progredindo. Já. De maneira aritmética. Isso mesmo. E aí tem um detalhe importante. Por quê? Essa progressão aritmética, ela mantém um padrão de crescimento, chamado de razão. Eu tenho razão, é verdade. Tem razão. É igual a nossas amigas, né? Nossa amiga Lúcia e outras mulheres que eu conheço. Sempre tem razão. É uma PA, sempre tem razão. Se não tiver razão, não é PA. Não é verdade? Verdade. Se não tiver razão, não é PA. Mas acredita que hoje nós vamos fazer com essa razão... Não é para ficar chateado não, tá? Nós vamos pegar essa razão... Vamos analisar a sequência e vamos fazer uma interpretação geométrica dessa sequência e vai resultar uma reta no plano cartesiano. Ixi, é função. Igualzinho a reta de uma função afim. Não, para. Eles já pensaram que estavam libertos de função, mas não tem jeito não. O que acontece, né? Hoje a gente também vai ver alguns detalhes aí de somar os termos, porque a gente pode somar os termos de uma sequência. Podemos sim. Pode. E a gente soma sempre de 1 a 1, assim, ou tem outro jeito, será? Os termos? Bom... Nós podemos somar de 1 a 1 quando eu tenho uma quantidade pequena de termos, né? Tenho 10 termos, 12 termos, eu posso fazer de 1 a 1, eu posso somar o primeiro com o segundo com o terceiro e juntando, eu tenho estratégias diferentes. E eu acho legal isso quando cada aluno tem uma estratégia diferente. É verdade. Porque às vezes uma estratégia criada pode virar um algoritmo, pode virar uma regra. Então, são estratégias. Nós vamos ver algumas e vamos descobrir que um garotinho, uma vez, criou uma estratégia... Um garotinho muito esperto. E conseguiu... Vamos supor, ele não burlou, não, porque ele fez a atividade, né? Mas ele conseguiu dar uma manobra magistral na aula. Né? Isso. Pois é. Tudo isso é assunto da aula de hoje, então por isso não perca. Muito bom, é hora de muitos estudos. Vem com a gente. Aula de número 59. 59! 59, vamos lá. Nessa aula é a parte 2 de progressão aritmética e a gente vê o que mesmo? Nós vamos ver a interpretação geométrica da PA, que é quando nós pegamos a sequência e jogamos no gráfico. Nós vamos classificar uma PA e nós vamos também fazer a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então classificamos, somamos e interpretamos isso graficamente, isso. Né? E claro que temos o abraço do dia. A aula de hoje vai para a nossa linda professora Ângela e nossos meninos, né? Eu falo que é nossos meninos. Que legal, né? E a família e escola, né? A união que faz a diferença. Olha que legal lá no mural. Aí são poucos, mas são lindos, né? Olha, todos uniformizados, tudo bonitinho, que turma bonita. Muito legal, professora Ângela, muito grata pelo registro, né? Nos enviando aí a foto de vocês. E a gente faz a maior menção aqui, honra, mérito e tudo mais. Porque vocês é que são os protagonistas de tudo isso. Vocês são os nossos motivadores a cada vez fazer melhor, a continuar desenvolvendo aulas assim, cada vez... Né, num nível maior, né? Isso. Saber que vocês ficam felizes quando nós falamos de vocês aqui é gratificante. Mas escutar dos professores que vocês estão gostando, que vocês estão conseguindo acompanhar e que até mesmo relato de alunos que não gostavam da matemática, que tinham um certo receio com a disciplina, começaram a gostar e hoje já tem um desenvolvimento melhor porque gostam dela. Verdade, né? E esse é o nosso papel, é de passar para vocês o conteúdo, de localizar esse conteúdo no meio que vocês vivem e fazer com que vocês gostem desse conteúdo, porque é um conteúdo que está no nosso dia a dia, que faz parte de nossa vida. Então isso pra gente não tem preço. Esse feedback dos professores, falando aí as experiências, os relatos dos alunos, é o que nos motiva a continuar, tá certo? Vamos saber agora da escola? Que escola é? De onde eles vêm? Escola? Escola Colina Verde. Onde mesmo? Corumbiara. Rondolândia, né? Distrito de Rondolândia e Corumbiara. E claro, né? Por isso que eles estão tudo de verdinho, né? Porque a escola é Colina Verde. E esse pátiozão aqui, olha só, para você sentar aqui no final da aula. Tomar um tereré. Trocar ideia, tomar um tereré e tal, jogar um baralhozinho, jogar uma dama, um peão?
Peão, tem peão? Não, mas tem outros nomes lá, eu esqueci. Joga no mesmo tabuleiro que a dama. Xadrez. Xadrez, o piso é xadrez, joga xadrez. Legal, né? Beleza, então, olha lá, tem mais coisa no bebedouro. Estão mostrando o bebedouro ali, água geladinha. Água geladinha, racendo do lado com o copo teresa. Eu prefiro na garrafa, com gelinho. Então fica aqui aquele beijo no coração, galera bonita, e um abraço, professora Ângela, tá bom? E vamos de conteúdo, a interpretação geométrica da PA. Será que a PA, então, pode ser representada num gráfico? Será isso? Eu não sei, professor Maurício, será? Dá. Tô com dúvida. Não, fica legal, tem certeza. Não precisa ficar agoniada, não precisa ficar nervosa, não, porque isso aqui vai machucar a articulação. O maxilar. Vai deslocar o maxilar aí de tanto mascar rápido. Mas a nossa progressão aritmética tem sim uma interpretação geométrica, tá? Vamos estudar ela agora. Olha lá. Falando então, para refletir, vamos pensar. Bastam 2 pontos para nós determinarmos uma reta. Para nós desenharmos uma reta, né, a matemática nos garante que 2 pontos são necessários e suficientes. O que mais, então? E bastam 2 termos de uma PA para nós escrevermos a PA toda, para nós determinarmos todos os termos dessa PA. Então, se 2 pontos determinam uma reta e 2 termos de uma PA determinam toda uma sequência, então nós já temos um detalhe importante. Por quê? Quando nós pegarmos esses termos da PA e jogarmos numa reta, num gráfico, no plano cartesiano, olha o que vai acontecer. Então vamos lá. Desalinhou ali, né? Não é o Zé, é o Zezinho, lembra do Zezinho? Guardou o dinheiro, R$1 por dia. Sim, isso mesmo. Só que desalinhou aqui, né? Saiu da reta. Vamos. Eu não tenho muita habilidade com fazer a reta aqui, não. Peraí. Tu faz melhor aqui, puxar a reta bem aqui, ó, na linha. Só pra gente alinhar aqui direitinho. E aí vamos ver aqui, lembra do Zezinho que guardou R$1 a mais todo dia? Isso. Então tá aí, olha só. Tá, esquece esse aqui, né? Ficou fora do eixo aí. Aqui o eixo Y é a quantidade de dias, né? No primeiro dia ele juntou R$1, né? No segundo dia, R$2, né? Então aí tem a junção, ó. No terceiro dia, R$3. Tá fora de ordem com o nosso plano quadriculado aqui atrás, tá? No terceiro dia, 3, no quarto dia, 4, no 5 dias, 5, né? Então, ele fez uma economia aí linear, não foi? Foi. Foi a cada um dia, R$1, né? E olha que bacana, né? A gente pode ver que ele consegue montar no gráfico uma reta. Então, uma PA, ela tem uma semelhança com a função afim, né? Isso. Porque ela também origina uma reta. Mas falando em PA, assim, tudo, a gente já está forçando a barra, já pegou a PA, jogou num gráfico já. Então, é só para você perceber o seguinte, o que acontece na progressão aritmética, e aqui nós não estamos falando do final, do que ele guardou no final quantitativo, mas sim do que ele vai guardando dia a dia. Primeiro dia, R$1. Segundo dia, R$2. Por quê? Ele se propôs a guardar R$1 a mais. Sim. Isso que ele fez de maneira constante e linear é uma PA. Mas eu posso representar num gráfico como uma reta. Tem um segmento de reta. E isso me garante, já traçando a reta, todos os termos. Descobrir o primeiro, o último. No dia número 45, ele tem quantos reais guardados? Quantos que ele está guardando? Então, eu pego 45, 45 dias, R$45. Eu consigo ver na reta esse acontecimento. É como a gente sempre diz, é uma foto é uma foto, né? É um reflexo, é uma maneira bem legal de demonstrar algo, né? Que a gente está... Falando em foto, é uma função identidade. É, isso mesmo, cara crachá. 2, 3, 3, 4, X igual a Y, né? Y igual a X, enfim, né? Mas claro, né? Já estamos na aula 2. Será que para avançar nesse assunto da aula 2, não é bom a gente rever a aula 1? É bom, né? Essa propriedade. Né? Geral, algumas coisinhas razão. Que eu acho que é hora do quiz. Eu acho que a gente precisa rever os assuntos. Então, anteninhas ligadas agora. O nosso amiguinho Japinha que fica aqui, deu um tempinho. Porque agora vieram as antenas ligadas, porque é hora de se conectar na progressão aritmética, verificar o seu aprendizado e aí sim a gente continua a caminhada. Então vamos lá, questão de número 1, na telinha.
Vamos lá? Na telinha, questão de número 1. Bora ver. Na progressão aritmética, o enésimo termo é representado por N, por AN, por R ou por N-1. O nosso AN, o nosso enésimo termo, é representado por... E aí, enésimo termo? Ah, eu acho que eles sabem, né? Porque o enésimo termo, o nomezinho já diz, né? Enésimo vem de letra... AN. Isso mesmo, Não né? é porque eu aí não vou falar muito, porque senão eu posso dar spoiler da de resposta outro. das outras, Mas o né? enésimo termo é o AN, certo? Isso mesmo. Vamos de pergunta número 2, vamos lá? Olha lá, então quando a gente fala no nosso termo geral da PA, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, o enésimo termo é o meu AN. Tudo bem? Tudo ótimo. Pergunta de número 2. Na progressão aritmética, PA, a variável N representa, viu? Se eu falasse agora, ia dar a resposta. Já ia dar a resposta da próxima, né? O N representa a quantidade de termos, o primeiro termo, a razão ou nenhum termo. O N representa o quê? Na progressão aritmética, o N. O N representa O N o quê? O N. Oi? Não grita muito, não grita, que a professora vai ficar nervosa aí com vocês gritando. Né? Então, o N, eu acho que razão não, né? Razão não. Não, mas também não vamos falar muito, né? É. Eu acho que N vem de nenhum termo. Nenhum termo. Não é nenhuma coisa, nenhuma. Porque quantidade é que, não é? Não dá de que de quantidade, acho que não é. O N é a quantidade de termos. Mas não é para ser que, não? Quantidade de termos? Não, a quantidade de termos na progressão aritmética é o nosso N. Por que a gente está fazendo essas perguntinhas? Porque você precisa saber quem é quem. Definindo cada elemento fica mais fácil aí de desenrolar o restante, tá bom? Beleza. Então, olha lá, o N é a nossa quantidade de termos, tá bom? Beleza. Vamos de pergunta número 3? A equação que utilizamos para determinar qualquer termo da PA, ou seja, para determinarmos o enésimo termo de uma PA, é a N igual a N menos 1? É a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão? É a N igual a 1 menos N mais 1 vezes a razão? É a N igual a 1 vezes N mais 1 vezes a razão? Qual dessas fórmulas nós usamos para determinarmos qualquer termo de uma progressão aritmética? Eu acho que essa aí devia ter sido a primeira, né? Porque agora a gente já mostrou ali a equação. Se eles ficaram atentos, eles já sabem qual é essa, né? É verdade. Mas é bom. Vamos ver se eles têm atenção. Ver se estão ligados. Já estão gritando já. Já, né? Com certeza, então, assim como na 1 e na 2 a gente mostrou o termo geral, quem determina qualquer termo da nossa progressão aritmética é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos de pergunta número 4, bora ver? Vamos. Na progressão aritmética abaixo, 6, 9, 12, 15, 18, o sexto termo vale 18, 19, 20 ou 21? Ali já tem 5, né, professor Maurício? É só descobrir quem é o próximo. Quem é o próximo, né? Isso. É só a gente pensar na lógica matemática e descobrir quem é o próximo elemento. Beleza, beleza? Quem é o sexto termo? Tá indo de quanto em quanto aí, professor Maurício? Tá multiplicando, tá somando, tá o quê? Bom, do 6 para o 9 aumentou 3. Do 9 para o 12? 3 também. Então tem que aumentar 3 do 18. 3 porque ele falou que é uma PA. Uma PA tem razão. Se tem razão, é a mesma. Então, se é a mesma, se mantém constante ali a alteração, né? Então, 18 mais 3, resposta certa, 21. Muito bem, muito bem. Vamos para mais uma? Mais uma pergunta de número 5.
Number 5. Tem uma respostinha. O A6 vai ser o sexto termo, vai ser o 18 21. mais a razão que é 3, né? Vamos lá agora. Qual é o nono termo da progressão aritmética abaixo? Olha só, nas 4, já pediu o próximo termo, o sequente. Esse aqui que é o nono, e só te deu 3 termos. Mas eu fiquei tranquilo porque ele já disse que é uma PA. Então se já descobrir sei, a se eu razão... descobrir quanto que está aumentando, eu já trabalho tranquilamente. Né? Fica mais fácil. Uau, com a seta com a seta. A seta da seta. Além de não ser fácil, ainda fica difícil. Tá bom, essa aqui tá boa. Tá perguntando o nono? O nono. Tem menino que perguntou, professor, eu posso ir fazendo até chegar ao nono? Pode. Mas também pode colocar no termo geral. Pode também pegar a forma do termo geral. A gente dá um tempinho a mais aí, Vamos. eles desenrolam aí, né? E aí, já? Nós estamos fazendo, calma. Calma, tá esperando vocês, calma. Você vai ficar nervoso também. Eu já fico logo nervoso, né? Gritar. É o nono, já tem 3. Se botar mais 6, acho o nono aí. Tá indo 5 em 5? 5 e 5. Então dá pra contar até no dedinho assim, né? 5, 10, 15. O próximo é 20, 25, 30, 35, 40... 45, muito bem. Mas se a gente quiser substituir, né, no nosso termo geral, a gente tem que o AN vai ser o A9, né, o nono termo. Isso. O A1 é o 5, é o primeiro termo. E a razão é 5. E o N é 9, que é a quantidade de números que eu tô querendo, de elementos, né, na sequência. Esse R tá maiúsculo, mas geralmente é minúsculo, tá? Minúsculo. Vamos lá. 9 menos 1, 8 vezes 5? 40. 40 mais 5, 45. Olha que bonitinho. Então, encontramos o nosso nono termo. Beleza. Legal, né? Então você já lembrou, né? Você já lembrou mais ou menos da estrutura da progressão aritmética. Você já viu que ela vai crescendo, que ela pode vir diminuindo, mas sempre de forma constante. Já falamos que a PA pode ser representada lá no plano cartesiano e vai resultar numa reta, justamente porque, eu achei legal aquela introdução, porque fala assim, ó, 2 pontos determinam uma reta, isso é geometria. 2 termos de uma PA, quaisquer que sejam eles, determinam uma progressão aritmética. Então, se eu tenho 2 termos para uma reta, 2 pontos para uma reta, e 2 termos para uma PA, eu posso então fazer uma reta com 2 termos da PA. Mas agora eu fiquei com uma dúvida seguinte, porque lá na função do primeiro grau, nós tínhamos a função crescente, quando o A era maior que 0. Nós tínhamos a função decrescente, quando o A era menor que 0. E nós tínhamos também uma função constante, quando o A era 0. Menino, tá esperto, hein? Não, eu tô na dúvida. Eu acho que tá parecido aqui, eu acho. Vamos classificar agora, então? Então vai ter também As progressões aritméticas também têm uma classificação, professor Maurício. Também podem ser crescentes, podem ser decrescentes e podem ser constantes. Vai depender de quem? Da nossa razão. Então lá na função dependia do A e aqui depende da razão. A razão. Porque se eu estiver somando uma razão positiva, vai aumentar, né? E se eu estiver somando algo negativo? Aí vai diminuir, porque vai tirando. E para ser constante, vai somar com quem, então? Com ninguém. Com ninguém? Com ninguém na matemática. É o 0, né? É o 0. Olha aí, já desvendamos todos os mistérios. Pronto. Mas agora vamos no tintim vamos no tintim por tintim para vocês irem anotando, tá? É importante anotar agora esses processos aí, essa classificação das progressões aritméticas, tá bom? Olha lá na telinha. Então, quando ela é crescente, o que acontece? Bom, quando cada termo a partir do segundo é maior do que o termo anterior, quer dizer, eu aumentei a minha razão. Então, nesse caso, a minha razão é positiva, tá? Nesse caso, minha razão é positiva, então está aumentando. Então, a partir do segundo, o outro vai ser sempre maior, né? Temos uma razão positiva, uma razão maior que 0. Por exemplo, aqui uma razão 5. Olha lá, 1 mais 5, 6 mais 5, 11 mais 5, 16. E assim vamos, né? Então, anotem aí quando o coraçãozinho dá. Meu coração preto não, né? Vou apagar porque eu prefiro o coração vermelho, do amor. Quando a PA é crescente, o que acontece? Então, a partir do segundo, sempre teremos um termo maior que o anterior, porque a nossa razão aqui é positiva. Tá? Isso, beleza. Beleza? Aqui tem um exemplo, né? Quem quer anotar o exemplo, a razão 5 vai aí indo de 5 em 5, 1, 6, 11, 16 e tudo mais, tá? Beleza.
Agora temos uma PA decrescente, aí como que acontece isso? Bom, agora cada termo a partir do segundo vai ser menor do que o anterior. Isso mesmo. Isso só vai acontecer quando a razão for negativa, menor outro que coração zero. então, anota aí, quando a PA é decrescente, aí sempre vai ter um menor que o outro, porque temos uma razão agora negativa. Então, olha lá, quando eu somar com menos 3, eu estou reduzindo, né? Isso. Quando eu somo com menos 3, eu estou reduzindo, ó, 2, menos 1, menos 4, menos 7 e assim por diante. Beleza? Beleza. Legal, então a PA agora decrescente. Razão negativa. Joia, joia. Anotaram? Todo mundo anotou? Coraçãozinho da aula aí, ó. Coração alado. Vamos lá. Agora, quando a PA é constante, professor Maurício? Bom, quando todos os termos são iguais. Ah, lá na nossa função afim também, né? Quando ela era constante, né? Lembra lá de comprar qualquer par de sapato, pagava a mesma coisa? Isso. Né? O rodízio da pizza também, você podia comer quantas fatias quisesse e ia pagar aquele mesmo valor, né? Então, isso ocorre agora quando a nossa razão é zero. Zerou, porque somar com zero não altera resultado. Isso. Elemento neutro da adição é o zero, tá? Beleza. Somar com zero não muda em nada. Melhor do que teoria, anotaram? Anotou? Outro coração? Então, esses 3 tópicos tem que anotar, tá? Quando é crescente, quando é decrescente e quando é constante. Se é constante, razão é zero. Somar com zero não vai adiantar nada, não mexe, não influi, nem contribui, não muda nada. Beleza? Vamos de exemplo agora? Vamos classificar as PAs agora? Então agora a gente vai olhar para cá e vai dizer se é crescente, decrescente ou constante. Pode ser com a letrinha só, né? Crescente, decrescente, constante. Pode ser? Pode. Vamos analisar a primeira, a letra A aí. Como é que tá? É 0, 9, 18, 27. Está indo de 9 em 9. Tá aparecendo a tabuada do 9, né? Então tá somando quem? 9. Somando 9, então a nossa razão é positiva, é 9. Então nós temos uma PA crescente. Agora aqui tá diminuindo, né? Tá, aqui ó, 10, 8, 6. Tá diminuindo 2, né? Menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Então agora temos uma razão negativa, menos 2. Então ela é decrescente. A letra C é muito fácil, né? A gente tá vendo que tá somando com zero. Por quê? Porque os termos não mudam, tudo né? igual. Se os termos não mudam, ela é constante. Agora aqui eu não sei não, porque tá aumentando ou tá diminuindo? 2, 5, só que é menos 2. Eu acho que menos 2 com menos 3 para dar menos 5, né? Então menos 5 com menos 3 para dar menos 8, né? Tá diminuindo, tá aumentando a dívida. Tá aumentando a dívida. A razão é uma razão negativa. Ou seja, uma PA decrescente. Vamos dar uma limpadinha aqui, que tá tudo no surgir, mas como a gente gosta de fazer junto com vocês, né? A gente mostra agora para vocês aí como ficou, tá? Beleza? Aqui fez aquele processo, né? O A2 menos o A1, sempre o A2 menos o A1, que aí vai sempre nos dizer quem é a razão, né? Quando a gente faz isso, sempre nos diz quem é a razão. E aí, você aí já ouviu falar no príncipe da matemática? Eu sou a princesa. Gostei agora. Eu sou a princesa, mas o príncipe é quem, professor Maurício? Príncipe, é você? Que é um cidadão. Não, eu tô longe. Tá longe? Tô longe de raciocinar rapidamente. Tanto assim, raciocinou. É verdade. Porque o raciocínio dele foi muito rápido. Muito rápido. Né? Dizem que uma vez um professor de matemática, eu acho que foi numa segunda-feira, estava cansado e aí não descansou no final de semana, chegou na segunda-feira cansado na sala e fez o seguinte, todo mundo sentado aí. Eu acho que ele estava bagunçando muito. Vamos fazer uma atividade de sala. Aí passou no quadro, olha o que o professor passou no quadro. Que eles tinham que somar de 1 até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Isso é para matar o tempo, né? É igual passar a capicua, né? Quando a gente passa a capicua. Não, mas a capicua nós passamos para casa. É verdade. Era para matar o tempo em casa, porque na sala nós mostramos algumas e ensinamos como é que fazia. E aí tinha que somar até o 100. Vixe, tadinho dos bichinhos. O que ele pensou? Com isso, vai demorar eles vão demorar amanhã quase toda. É o tempo de eu me restabelecer aqui. Ou, como disse, né, eles podiam estar meio agitados, vamos tentar acalmar eles aqui com uma atividade. Não contava com o professor que na sala, tinha um garotinho muito bom, conhecido por Gauss. Depois vocês vão ver vários fatos dele, né, associados com ideias da matemática mesmo, e até mesmo na física.
Então o príncipe da matemática é esse Gauss aí? Esse Gauss. Esse Gauss. Quem é esse Gauss? O que Gauss fez? Ele rapidamente levou a resposta para o professor. O professor daqui, ó, deu isso aqui, né? De 1 mais 2 mais 3 até 100 dá 5.050. E aí o professor ficou intrigado com aquilo. Falou, mas ei, vem cá, vem que você tá aqui. Como é que você fez isso? Me mostra como é que você fez. Então ele fez um cálculo muito rápido, usando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. E aí dividiu pela metade. Eu até digo o seguinte, ele além de ser muito inteligente, ele era meio preguiçoso. Porque isso é um trabalho de quem está com preguiça, né? Quer fazer mais rápido. Verdade. Ou será que ele já tinha feito algo parecido em casa? Mas geralmente quem faz isso aí, não, tem que somar todo dia, vou pegar um pequeno com um grande, então eu pego um com 100, 2 com 99, vou fechando as duplas. Sim. E aí ele percebeu, olha só, a genialidade dele, percebeu que as duplas davam o mesmo sempre resultado. Um com 100, 101. E aí, 2 com 99. Vamos mostrar para ele na prática. Então vamos lá. Olha uma prática. telinha lá que na prática você vai entender melhor. Olha lá. Então, quando a gente está falando do príncipe da matemática, é ele mesmo, o Gauss. Ele somando todos os números de 1 a 100, ele fez a seguinte estratégia para fazer esse cálculo tão rápido. Quer ver? Ele fez assim, ó. O Gauss percebeu que ao somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e assim sucessivamente, o resultado era sempre o mesmo, que 101. Era sempre 101, né? Isso. Então ele fez essa montagem aqui, vamos dizer, né? Ele pegou o número 1 com o número 100, tá até com cores diferentes aqui, ó. Aí ele pegou o 2 com o 99. 2 com 99 também deu 101. 3 com 98. 101. 4 com 97. 5 com 96. E aí quando chega no último é o 50 com 51, que também dá 101. Beleza. E quando ele fez tudo isso, em vez de somar os 100 números de um em um ali da sequência, né, que ia ficar muito mais demorado, ele pegou e viu que isso se repetia quantas vezes? 50 vezes, Sim, porque, né? Porque eram duplas. Era metade de 100, né? Isso. 50 vezes. Então ele pegou, multiplicou por 100 e de imediato ele deu o resultado. Então foi com essa ideia que ele conseguiu calcular tão rapidamente a soma proposta, né? Ô, bichinho inteligente! E aí, olha só o trabalho do falar para alguém quando a gente descobre algo novo. Que pode ser novo, pode não ser tão novo assim. Pode ser que alguém já tenha feito algo parecido, só que ficou ali meio que escondido. O professor achou muito interessante, deve ter comentado com outra pessoa, e aí matemáticos estudiosos começaram a trabalhar em cima dessa regra. Só que eu acho mais genial o seguinte, eles trabalharam em cima da regra, mas não desmereceram, né, a ideia dele. Tanto é que ele recebeu o nome de príncipe da matemática. Peraí. Então, tudo isso, essa história toda do príncipe Gauss, do príncipe da matemática, que era menino quando fez isso, tá? Não era adulto, não, era menino. Tem uns 11 anos, quando ela tinha 10 quando ele fez toda essa estratégia, já era para somar os termos da PA, então? Não, a princípio ele fez para terminar a atividade. Para se livrar. Isso. Depois, alguém percebeu que esse padrão de somar termos, né, o primeiro com o último, e fazer a combinação de duplas, dividindo por 2, dava sempre certo em sequências que tinham a repetição periódica de uma progressão aritmética. Então vamos ver na prática? Vamos. Isso pode ser contemplado aí com a parte de somar os termos de uma sequência. Olha lá. Partindo do princípio que a gente tem uma razão constante, né, professor Maurício? Se a gente somar os N primeiros termos de uma PA, a gente vai ter, claro, aquela soma ali básica, né? Isso. O A1, com o A2, com o A3, com o A4, até chegar no último, o enésimo termo. E quantos termos uma progressão finita e pequena? Quando a gente tem uma progressão finita e pequena, isso é fácil de fazer, né? A gente pode somar eles na ordem que eles estão ali. Agora, quando a progressão aritmética tem muitos termos, o que a gente faz? Bom, nós vamos recorrer a uma fórmula. Fórmula essa que já foi meio que trabalhada com essa ideia de Gauss. Então aí a gente recorre a uma fórmula, né? Quando a gente recorre a uma fórmula, é a soma dos termos da PA. Então bora anotar, galerinha. Outro coração. A aula de hoje tá romântica, cheia de coração. Só coração. Então a gente vai ter que a soma dos termos é pegar o primeiro, soma com o último, multiplica pela quantidade e divide por 2. Lembrando que está dividindo por 2, por quê? Porque nós estamos montando duplas. É o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim até conseguir
conseguir montar todas as duplas. Nessa fórmula, nós temos o seguinte, nós temos alguns termos que vocês precisam lembrar. O SN trata-se da soma dos termos. Vai falar assim na atividade, ó, determine a soma dos 10 termos de uma PA. Então, eu vou ter no lugar do SN um S10 e o N vai ser 10. O A1 é o primeiro termo, já sabemos disso, e o AN é a posição desse último termo, é o nosso enésimo termo. E é por isso, então, que a gente precisa saber quem é quem, né? Os termos, quem são. A gente precisa, quando a gente faz o quiz lá perguntando para vocês quem é o N, quem é o AN, quem é A1, é porque a gente tem essa condição de dizer para vocês que isso vai ser necessário. Agora, para fazer a soma dos termos, a gente vai precisar de todos esses elementos. E a gente precisa saber identificar cada um deles, tá? E é claro que melhor que toda a teoria é a prática. Então, vem com a gente, vem com o nosso amigo Cascão, porque é hora de praticar. Vamos de exemplos, na telinha, olha lá. Exemplo número 1. Dada a PA abaixo, determine o que se pede. Então, nós temos ali, ó, o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Então, aí fica bem prático, porque eu olho para PA e já sei que o primeiro termo é 2. Ah, então o A1 é 2, beleza? Quem é o AN? O AN, no caso, é o meu último termo. É, né? nesse caso é o último, é o enésimo, mas nesse caso tem último, né? Tem então último termo, é o 26, então. É o 26. Beleza, considerado o último termo. A razão. Já veio legal, porque é o seguinte, olha só, já veio falando qual é a posição do meu último termo. Ah, então já disse que eu tenho 9 termos. Isso. Eu já sei que o N é 9. O N é 9. E a razão? A razão tá indo de quanto em Tá quanto aumentando ali? de 3 em 3. De 3 em 3, então a razão é 3, né? Quando a gente faz o A2 menos o A1, a gente já descobre a razão. Ou a gente tem que observar qual o número que está somando, E né? já sei que ela é crescente também, Isso. Isso, nós temos então um N igual a 9, que é a quantidade de termos. E a soma eu ainda não sei. Ah, mas eu posso ir somando ali, não posso? Posso. Ah, e se eu botar um maisinho aqui, se eu pensar 2 mais 5, 7, mais 8, 15. e aí vai indo, vai somando todo mundo, dá certo? Com Dá certeza, certo. dá certo. Mas vamos testar Vamos usar a nossa fórmula, Vamos, não é? vamos. Usar a equação, é para isso que a gente está aqui, para ensinar a equação para vocês. Então, determine a soma dos 9 primeiros termos da PA. 2, É 5, aquela PA que é tava aquela lá. ali. É. 2, 5, 8, 11, né? Então, vamos lá. A partir do momento que a gente colocou a fórmula, a gente vai substituir, né? Primeiro Meu S mais quem? último, S9. O A1 é 2. o AN. 26. O N. 9. Isso. Dividido por 2 já é da equação. Não Isso. muda, não muda. Não. Beleza? Então, Beleza. vamos lá. 2 mais 26. 28. 28. É vezes 9, né? Ah, é, vezes 9. Não sei porque tem um 7 aqui, mas acontece. Vezes Vezes 9. 9. Beleza? Beleza. Ali ele já fez uma simplificação, né? 28 dividido por 2 vai dar 14. 14. Que vezes 9 é 126. Então, se a gente pegar esses termos aqui e somar todinhos eles, o total vai ser 126. 126. Então quer dizer que até o 23 dá 100, não é? É verdade. 10, Aí depois 15, só soma com o último. 26, 30, 40... Então sempre vai ser assim, professor Maurício. A gente Sempre, pega sempre. o primeiro, soma com o último, multiplica pela quantidade. E divide por 2. por 2. Vamos fazer mais um? Vamos. Lá? Voltando agora à soma de Gauss. Vamos ver se o Gauss fez certo? A Vamos. gente precisa ver se o Gauss fez isso certo. Olha, Vamos são ver. 5.050, né? O primeiro é 1, o último é 100. Beleza. Tem 100 termos, então vezes 100 dividido por 2. Ah, é aqui que ele fez a multiplicação por 50. Isso, Esse porque ele já bichinho. deduziu que eram duplas. Então 50 dividia por duplas. 2, são 100 números dividido por 2, né? Isso. 100 dividido por 2 é 50 e 101 vezes 50 É só fazer 101 5.000. vezes 5 e colocar o zero no final. É, muito legal, né? Então a gente viu aí que nós temos o mesmo resultado do Gauss lá. O Gauss fez mentalmente e a gente está aplicando a equação, né? Beleza. Aplicando na fórmula, mas também dá certo. E será que lá naquela história do Zezinho? O Zezinho lá, aqui tá Chiquinho, mas Chiquinho, mas é é Zezinho, né? É Zezinho. É Zezinho. Lá naquela história da mesada lá do Zezinho. Ele começou guardado, porque ele tava gastando demais. É o Zezinho. O Chiquinho deve ser primo dele, que deve ter imitado. E não é mesada, né? Ele decidiu guardar, né? É economia. Economia. Então, na história do Zezinho aí, quando ele guardou R$1 no primeiro dia, 2 no terceiro dia, 3 no terceiro, 2 no segundo, 3 no terceiro, 4 no quarto, o que ele fez?
Ele fez... Se a gente aplicar a fórmula, a gente vai chegar no 465 ali, será? Tem que ver, né? Vamos ver? Eu tô vendo. Quem é o A1? É 1. Quem é o AN? É 30, é o E a último. quantidade de termos? É 30. 30 também. Dividido por 2. Esse dividido por 2 não muda, tá? Beleza. Dá pra melhorar isso? Dá. 1 mais 30, 31. 30 por 2 a gente pode melhorar, né? Que dá 15. E aí eles já perceberam uma coisa lá, professor, que toda vez fica em cima um número ímpar e um número par. Porque soma com simplifica 1, o né? par. Uhum. Verdade. E aí, quando eu tenho 15 vezes o 31, eu fico num resultado de 465. 465 eu vou ligar com essa resposta aqui e deu exatamente a mesma coisa. Então, na mesada do Zezinho, na economia do Zezinho, tanto no príncipe da matemática, que foi o Gauss, quanto no exemplo que foi dado, sempre dá certo. Então quer dizer que, olha só, o Zezinho fez lá, foi guardando, porque ele estava gastando demais, ele falou que ia economizar. No final, ele contou quanto ele tinha, no final do mês, e viu que tinha aquele valor. Então, se eu quiser planejar, por exemplo, fizemos aula de função lá, um planejamento para viajar. Se eu quiser planejar e falar assim, olha, eu vou guardar todo mês Legal, dá pra R$5, né, toda semana R$5, e a cada semana eu vou aumentando R$5. Então, eu tenho R$5 na primeira semana, mais 5 na segunda dá 10, mais 5 na terceira dá 15. Eu tenho quantas semanas de economia? Então, eu posso, aí já ter no final quanto que eu vou ter economizado? Sim. Então a matemática, junto com a PA e com a função, me ajuda a economizar e saber quanto que eu tenho no final. Se você sabe o primeiro e o último valor que você vai economizar, multiplica pela quantidade de dias que você economizou, que você pretende economizar, e divide por 2, já dá a quantidade aí que você vai ter ao final. Eu gosto de economizar guardando sem contar. Sem contar, que é para ser a surpresa no final, né? Mas a surpresa pode ser negativa, né? Não, acho que não. Se você guardar direitinho lá, a surpresa vai ser positiva. Não pode pegar, tá? Se decidir guardar, tem que deixar guardado. Não pode pegar. Tem que ser um porquinho daquele que não quebra. Daqueles porquinhos que não quebra, Ou melhor, só quebra no final. Aqueles que não abrem embaixo a tampinha. Não abre de jeito nenhum. Não, só quebra no final mesmo, na hora de usar mesmo. Vamos lá então, gostaram? Então a soma dos termos a gente classificou em crescente, decrescente, constante, somou os termos, viu ela como que ela é no gráfico, né? Então tá tudo muito explicadinho e agora a gente vai dar aquela relaxada porque é hora de... Não, se bem que a aula de hoje nem precisa relaxar porque ela foi tranquila. Muito gostosinha, né? O assunto, olha assim, o assunto é pesado. Se a gente for trabalhar a aula mesmo ali, conteúdo, tal, exemplo... Esse assunto é bem pesado. A gente sabe que é bem pesado porque levinho, tem fórmula, assim, né? Só que fica tão gostoso assim, você vendo na prática o que acontece e tal. Com exemplo, já foi visto anteriormente. Então parece que o assunto fluiu naturalmente. Eu gostei da aula, gostei. Também gostei. Vamos de brincando com os números? Qual é a pergunta da aula de hoje? Olha lá. Na perguntinha de hoje é uma charada. O que o matemático disse para o índio brasileiro? O que o matemático disse para o índio brasileiro? O que foi que ele falou, hein, professora Lúcia? O que o matemático disse para o índio brasileiro? Bom, Você tem alguma coisa a ver com... Eu quando cheguei lá na comunidade de Tanajura, né? Eu disse um monte de coisa, eu perguntei um monte de coisa. Eu fui bem curioso. É mesmo, né? Eu falei um monte de coisa, eu sou matemático. E eu disse um monte de coisa para eles. Pois é, olha aí. Eu perguntei um monte de coisa, eu fui bem curioso. Foi legal, né? A nossa muito bom. Visita lá na aldeia Tanajura, em Guajará-Mirim, foi bem bacana. Mas e aí, agora é com vocês, né? Vocês têm que desvendar a nossa charada juntamente com a solução das atividades de sala. E teve já uma dica escondida, ela falou alguma coisa, ainda bem que ninguém ficou atento. Mas ela falou alguma coisa. Falei? Falou, escutei. Não sei nem contou pão com ovo, não sei o que eu falei. Mas é isso, galerinha. Agora é colocar em prática o que foi trabalhado na sala, né? A gente volta com aquela revisãozinha, mas as atividades de sala estão propostas e está dentro disso. A fórmula, né? A fórmula. A fórmula da soma dos termos e também classificando, né? Se é crescente, decrescente, constante. Isso tudo é muito importante. Beleza? Ficamos por aqui, mas já a gente está de volta.